Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com vocês para mais uma resolução de questão. Seu treino antes da competição. E, resolvendo questões, você tem condição, né, de colocar o seu conhecimento teórico à prova. Realmente é suficiente, né? Preciso voltar para os estudos. Você tem uma ideia, no caso aí, né, de como o seu conhecimento teórico vai te ajudar na hora da prova. Legal? Vamos lá para a nossa questão. Dê uma lidinha aí no caso. O que ele quer? Qual das sentenças abaixo é uma sentença fechada? X quadrado mais 2x igual a 12 para x igual a 3. A mais b sobre 2 é um número natural. Ele foi considerado o maior matemático do mundo. 15x mais 2 é igual a 5. E a corrida foi excelente. Tá certo? Então, aí no caso, ele quer que você, né, identifique a sentença fechada. E aí eu sempre falo, né, para você se organizar. Qual é o assunto, né, a origem, qual é o embasamento teórico, o que ele está querendo, né, que a gente resolva aí no caso, tá certo? E aí peço sempre, né, de forma mental, para você se organizar no caso, né? Então, qual é o assunto? Proposição. Quando ele falou em sentença fechada, proposição, né? Qual a base teórica? Saber o que é uma sentença fechada. O tempo de resolução aí, no caso, seriam de 3 minutos. É uma questão teórica, considero ela de moderada para difícil, porque identificar sentença fechada precisa ter bom embasamento teórico aí. Qual a forma de resolver que nós vamos aplicar? Conhecimento teórico. Então, tem que saber o que é uma sentença fechada para poder, então, no caso aí, aplicar o meu conhecimento. E não existe atalho, não existe, né, o famoso atalho, o famoso macete, é uma questão de conhecimento puramente teórica, no caso. E aí a sentença fechada é uma sentença que tem como origem a chamada sentença aberta. Sentença aberta, sentença fechada. O que é a sentença aberta? É uma sentença declarativa, né, que pode ser julgado verdadeiro ou falso, mas que por enquanto eu não posso julgá-la. Por quê, professor? Porque falta informação sobre o sujeito. Né? Se for uma frase da língua portuguesa, no lugar do sujeito tem alguma coisa do tipo ele, ela, né, algum, coisas que deixam, né, o sujeito desconhecido. Sendo assim, eu não posso julgá-lo porque não o conheço. Se for uma sentença, uma expressão matemática, ela seria, no caso, né, uma sentença que o valor da variável, né, da incógnita, se mantém desconhecido. Quer dizer, ele não me deu uma informação para que eu possa substituir e fazer o cálculo no caso. Então, a origem da sentença fechada é, com certeza, uma sentença aberta, que depois foi fornecida alguma informação sobre, né, no caso, o sujeito dessa expressão. E aí, né, no caso, como ele fala, determine a sentença fechada, nós podemos pensar na hora de resolver como sendo, por esquema, né, no caso, buscar o intruso, porque dessas 5 alternativas, o intruso, no caso, ele vai ser, né, a nossa sentença do tipo fechada. Então, eu posso, né, trabalhar nessa linha, buscando o intruso, ou eu posso fazer por eliminação, no caso, né, sobre as outras alternativas. Então, o que não for uma sentença fechada, né, ou que for uma sentença aberta, porque a origem da sentença fechada é uma sentença aberta, eu vou excluindo para essa situação, tá certo? Então, o objetivo dele é exatamente, no caso, identificar a sentença fechada aí. E vamos analisar essas situações, porque é um assunto raro de aparecer, né? E não dá para você simplesmente usar a sua intuição na hora, porque ele é muito cheio dos detalhes, né? Tem que prestar bastante atenção aí a respeito, né, desses elementos. Bom, vamos pensar aqui eliminando
que não serve para a gente poder discutir melhor a situação. Por exemplo, ele, né, foi considerado o maior matemático do mundo. Isso daqui é uma sentença aberta. Por quê? Se você tiver, no caso, né, um nome, aí você pode julgar como sendo verdadeiro ou falso, né? Então, nesse caso aí, é uma sentença aberta, né? No caso, não serve para nós por causa do ele. A outra frase da língua portuguesa é: a corrida foi excelente, né? Mesma coisa. A corrida foi excelente. Qual corrida foi excelente, né? No caso, também não sei, não tem informação da corrida, do local, da data, nada disso. Então, seria para nós uma sentença aberta também. Então, eu estou analisando sentenças que vieram da língua portuguesa, vieram por escrito aí no caso. Agora eu vou analisar sentenças que são expressões matemáticas, né? Essa é a ideia. E aí é que entra, né, esse detalhe, essa observação. Aqui nós temos x ao quadrado mais 2x igual a 12. E aqui nós temos 15x mais 2 igual a 5. Qual que é a diferença entre elas? Nessa primeira, eu estou falando que o valor vai ser igual a 12 da expressão para o x igual a 3. Ou seja, eu defini para que valor, né, o x tem a sua substituição. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o x, trocar por 3, fazer o cálculo. E aí, com certeza, eu tenho uma resposta. Ou será verdadeira, ou será falsa. Então, apesar de eu começar com uma sentença aberta, que seria essa, como ele falou para qual x eu devo fazer, né, a minha valoração, ela passa a ser uma sentença fechada. A origem é uma sentença aberta, mas quando eu passei mais informações sobre o sujeito, passa a ser uma sentença fechada. Né? Só para você entender esse mecanismo aí no caso. Né? A mais B sobre 2 é um número natural. E aí o que aconteceu? Ele não deu os valores de A e B que devem ser testados, né? Para poder julgar verdadeiro ou falso. Então, essa sentença, do jeito que ela se encontra, é uma expressão matemática, sim, mas eu não tenho como julgar o sujeito. Portanto, ela seria uma sentença o quê? Aberta. Né? Então, as sentenças matemáticas que não dão o valor para você julgá-las, é uma sentença, no caso, aberta. Né? Não tem condição de julgar isso daí. Do mesmo jeito que 15x mais 2 é igual a 5. Eu não tenho valor para julgar. Fala, professor, mas não é para resolver? Não. Para resolver é na matemática, que ela busca o conjunto verdade. Na lógica, se você não fornecer, né, essa informação extra, eu não consigo saber se essa expressão será verdadeira ou falsa. Então, para nós, ela será uma sentença aberta ainda. Deu para entender a diferença? No caso das frases da língua portuguesa, se eu não tiver o sujeito, não tenho como julgar. No caso, né, das expressões matemáticas, se eu não souber o valor das variáveis que eu devo testar, também eu não consigo testar e saber se é verdadeiro ou falso. Então, resumindo, a sentença fechada tem como origem uma sentença aberta, na qual foi fornecido mais informações sobre o sujeito, de tal maneira que eu posso substituir, né, no caso, e julgar. Então, cuidado, porque não é um assunto, né, que aparece constantemente, é um assunto muito particular e você tem que ficar atento, porque são muitas análises que nós temos que fazer, ok? Portanto, a nossa alternativa correta é uma sentença fechada, é a nossa alternativa A, tá certo? Por isso, né, no caso, que é importante você estar constantemente fazendo exercício, colocando à prova o seu conhecimento, resgatando, né, a teoria, no caso, e depois fazendo exercício. Por quê? Porque você coloca o seu conhecimento à prova, né? Principalmente nesses assuntos aí de lógica, que não é comum e exige bastante concentração, bastante domínio da teoria, tá certo? Peço sempre para você, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você está inscrito, ative o sininho, né?
Se você não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, porque a função do sininho é deixar um alerta de que coisas novas estão lá, tá certo? Compartilhe, no caso, deixe o seu like, o seu joinha, né? Tá aqui as minhas redes sociais, mande sugestão, envie dúvidas, né? Questões para a gente resolver, faz parte, né? Aí nós estamos aqui resolvendo isso, legal? A ideia do canal que eu criei, meu, seu, nosso, é o quê? Fazer uma parceria e a te ajudar até aquele momento lá que você atingiu o seu objetivo maior, tá certo? Por enquanto, Ângelo Primo se despedindo. Um abraço e, com certeza, até a próxima resolução de questões. Tchau!